Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que o evangelista Manuel Silva Messa, quero deixar um versículo bíblico da palavra de Deus aqui, que se encontra registrado no livro de Salmos, Salmos 40, título da leitura: Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. O que nós podemos observar aqui no Salmos 40, onde está registrado a partir do número 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar. Diante de ti eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto, expiação pelo pecado não reclamaste. Nós podemos observarmos a palavra de Deus, o salmista Davi expressando a grandeza de Deus e fazendo esta oração, levando ao Senhor as suas ansiedades, as suas necessidades. Mas ele tinha confiança e estava esperando nas promessas de Deus sobre a sua vida. Então aqui está dizendo nos Salmos primeiro: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Segredo para sermos abençoados é nós não entrarmos em desespero, porque Deus, Ele conhece a nossa estrutura física, nossa maneira de ser, de agir, nosso modo de proceder, pois Deus não nos dará prova além daquelas que nós suportamos. Antes, com as provas também virá o livramento de Deus. Então o salmista aqui, Davi, sabendo disso, ele depositou a sua confiança em Deus para que Deus entrasse com providência em sua vida. Número 2 diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aqui, o salmista Davi, expressando a grandeza do amor de Deus, e ele estava falando acerca da confiança do servo e da serva que deve ter, porque o Senhor tirou ele daquele charco de lodo e horrível e firmou os pés dele sobre a rocha. E essa rocha a qual se refere é Jesus Cristo, que é a rocha eterna da nossa salvação. Quando nós o aceitamos ao Senhor como Salvador da nossa alma, nós temos a rocha eterna, que é a rocha da nossa salvação. O Senhor foi posto por cabeça de esquina, a pedra angular, ali aonde os edificadores rejeitaram, mas ele foi posta por cabeça, e ele está em nossa vida para nos orientar e nos mostrar como nós devemos nos mantermos diante dos problemas e das adversidades. Número 3,
e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Então, nós temos sobre a nossa vida o privilégio de estarmos anunciando, louvando, exaltando. O Senhor colocou sobre os nossos lábios um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Então nós temos que proclamar para que as pessoas sejam alcançadas através do poder e da palavra de Deus. O número 4 diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo, nem os que se desviam para a mentira. Então aqui, meus amados, o Senhor, acerca da vida do salmista Davi, ele está dizendo que bem-aventurado é o homem, ou seja, a mulher, que deposita a sua confiança no Senhor e não respeita o soberbo, nem os que se desviam para a mentira, mas ele permanece fiel, porque ele sabe no Deus que ele tem crido e depositado a sua confiança. Então confia no Senhor e o Senhor tudo fará sobre a sua vida e sobre o seu coração. Número 5 diz assim: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Então, a grandeza, o amor, as multidões das misericórdias do Senhor, nós não podemos anunciá-las ou contá-las todas elas, porque são muitas as quais o Senhor tem operado sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Número 6 diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. O Senhor abriu os nossos ouvidos para nós compreendermos a palavra. O Senhor não estava interessado em sacrifício, mas Ele estava interessado na obediência do homem e da mulher, para que assim ele possa ser bem sucedido em toda a sua maneira de viver. O número 7 diz assim: então disse, eis que venho, no rolo do livro está escrito de mim. Então aqui Jesus Cristo falando acerca que no rolo da vida, ou seja, na Bíblia Sagrada, estava escrito sobre ele o que ele ia passar, o que ele ia sofrer por todos nós, para nos redimir e nos resgatar de toda a nossa vã maneira de viver. Número 8: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então aqui, a lei do Senhor, ela sempre deve estar dentro dos nossos corações. Aqui está escrito: preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Aqui Jesus Cristo falando acerca dele mesmo, que ele pregou a palavra, ele anunciou o evangelho, ele não se calou, mesmo que ele sofreu morte de cruz, mas ele foi fiel até o fim a Deus, o nosso Pai Celestial, para que se cumprisse sobre ele o que dele estava escrito dentro das Escrituras Sagradas. Que os irmãos fiquem com esta palavra e quero estar orando pela vida de todos em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda tuas mãos santas de poder e de glória, faça com que o resplendor da glória, da luz do teu rosto resplandeça sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, as vidas, Senhor, nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade, as vidas nas UTIs, as vidas, Senhor, nos leprosários, nos manicônios, as vidas, Senhor, da glória, nas casas de detenções, nas casas de recuperações, Senhor, as vidas do submundo do crime, Pai, da prostituição, das drogas, do alcoolismo, do tabagismo, Senhor, a causa da viúva, do órfão,
salva, cura, liberta, transforma. Papai querido, as vidas que se encontram, Pai, com câncer, AIDS, Papai querido, toca desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, em todos os órgãos internos do corpo humano. Arranca, Pai, todo o mal, toda a enfermidade, todas as obras das trevas. Abra as portas, Pai, que estão fechadas. Toca nas carteiras profissionais dos currículos. Abençoe este homem, esta mulher. Abra a porta de emprego para ele ganhar o sustento, para sustentar a sua família. Confirma as bênçãos, as curas, milagres, vitória. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Amém.